Olá, olá querido ouvinte. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de um tema muito importante e nós vamos falar, óbvio, né? Nossos vídeos nessa sessão é sobre Piscis e Sofia. Nós vamos falar do batismo conforme o mestre nos explica em Piscis e Sofia, tá? Mestre Jesus Cristo, ok? Então a gente vai falar um pouquinho do batismo. Nós já conhecemos o batismo, né, como um sacramento, porque o batismo ele está presente em muitas religiões, né? Nada contra religião alguma, nós só vamos aqui diferenciar um pouquinho o que está em Piscis e o que nós conhecemos sobre o batismo. Em algumas religiões o batismo então é realizado como um sacramento, onde um bebezinho ele é então colocado pela mão de um apóstolo do Senhor, vamos dizer assim, na presença do Pai, né? Então, pequenininho ele é apresentado ao Pai, se justifica, né, esse sacramento, porque diz que a partir de então a criança não é pagã. Então se recomenda que se faça, né, o mais rápido possível, pois assim, mesmo que ocorra um eventual óbito, a criança ela já está livre de ser considerada uma pagã, né? Também nós sabemos que existe o batismo do arrependimento, que é um batismo realizado por outras religiões, que é um batismo consensual, né? E nesse batismo então existe uma consciência, uma entrega consciente, né, de que você é o Filho de Deus, né? E também ambos, né, batismos nas ambas religiões, o elemento água ele está presente, né? Nós sabemos que na Bíblia Jesus também foi batizado e que ele foi batizado por João Batista, que era seu amado, vamos dizer assim, companheiro, né, amigo, né? E João então se sentiu, poxa, como eu vou batizar Jesus, né? E Jesus disse, não, João, que se faça, que se cumpra, para que toda justiça se cumpra, você deve me batizar, né? Jesus insiste no batismo. Então, a Bíblia conta que o batismo de Jesus foi nas águas do Rio Jordão, né? E que ele recebe, após ser batizado, né? Após João, então, proferir, né? As palavras do batismo, que ele, ao sair da água, ele recebe uma pomba, né, que pousa no seu ombro e uma voz, né, onde todos conseguem ouvir, né, que diz: "Este é o meu filho amado em quem me agrado". Então, mostrando, né, que Jesus realmente foi, né, o filho amado, o filho mais amado de Deus, do Pai Celestial, é um filho amado do Pai, né? Então Jesus também realizou um batismo, ele fez questão, né, de deixar essa passagem na Bíblia, tanto ele quanto o Pai, né, teve até um milagre que ocorreu na cobertura dos céus, a descida de Deus na forma de pombo, do Espírito Santo, e a fala, né, de que é meu filho amado, né, este é meu filho amado, a quem me agrado. Então, Jesus faz questão de deixar essa passagem, né, nos evangelhos, no novo evangelho, né, e ele é assim registrado em muitas passagens do evangelho. Mas em Pistis Sophia nós sabemos que é um texto apócrifo, que foi descoberto recentemente, só cerca de poucos anos, né, então em 1980 que se começou as primeiras versões, né, para o inglês, que o texto foi escrito em grego copta. O manuscrito em si nós sabemos, né? A idade dele é de 40 anos após a morte de Cristo, né? Então ele é mais antigo que alguns textos canônicos que estão na Bíblia,
que tem de cerca de 250 anos, né? Depois da morte de Cristo. Então, esse é um documento, um manuscrito histórico. Nós sabemos que ele foi encontrado nas cavernas de Qumran, portanto, esse manuscrito fazia parte da biblioteca dos essênios, não tem nada a ver com outras religiões, tá? E que foi escondido, né? Os essênios protegeram esses manuscritos na caverna porque eles queriam queimar todos. E desse que nós estamos lendo aqui não iria ter sobrado, né? Se os essênios não tivessem escondidos. O manuscrito original está de posse, né, do Museu Britânico, pode ser visto lá. E a tradução, ela foi feita, né? A primeira tradução foi feita antes do manuscrito fazer parte do Museu Britânico, ele foi lido, né, por um estudioso de textos antigos. Então, o dono do manuscrito, que era um colecionador de obras antigas, permitiu que se fizesse tradução. Aí, a rainha da Inglaterra se interessou pelo livro, né, depois de ter lido esse livro, mandou que se fizesse a tradução, né, por uma inglesa, uma professora de egiptologia, né, em línguas antigas fez a tradução. Então daí eles compraram, né, o manuscrito, colocaram lá então no museu. Essa professora que traduziu esse livro, ela fez uma impressão de uma edição, né, do grego para o inglês. Ela fez a tradução. Foram pouquíssimos exemplares que resistem, né, até a data de hoje. E alguns, poucas traduções que existem, né, e estão disponíveis aí na internet, que tem relação então com essa tradução, né, dessa professora, e também alguns relacionados com Valentim, né, a tradução de Valentim, que hoje a gente encontra por aí também. Então a gente vê que é um documento histórico extremamente importante e que vem reforçar o batismo. Então, como que Jesus fala, né, sobre o batismo em Piscis Sophia? Maria, a mãe de Jesus, Santa Maria, ela pergunta para Jesus de que forma os batismos, então essa palavra do jeito que está no livro, batismos, perdoam os pecados. Então Jesus responde, ele fala assim, que os receptores redistributivos perseguem a alma, sendo testemunhas de todos os seus pecados que cometeu, para condená-la nos juízos. Assim, pois, o batismo limpa os pecados que estão nas mãos dos receptores redistributivos. Os receptores realmente são os que dão testemunho de todos os pecados. Eles esperam nos juízos, prova a culpabilidade dos pecadores que não receberam mistérios, para ficarem com eles para sempre no caos, castigando-os. E os receptores redistributivos não podem passar além do caos. Assim, pois, não é lícito obrigar a alma ou as almas que receberam os mistérios e conduzi-las ao caos. Quanto conhecimento nesse momento em um único parágrafo, né? Então, primeiro, você deve estar pensando, mas o que são receptores redistributivos? No vídeo anterior, nós falamos sobre os receptores redistributivos, né? Vamos dizer assim, numa linguagem mais moderna, os terapeutas diriam, são larvas astrais que os vigilantes colocam num dos nossos 7 corpos áuricos. Bom, para quê? Jesus diz,
eles colocam ali para nos condenar, para instigar os homens a cometer pecados. Então, o que é o pecado, né? Vamos entender o pecado como uma atitude mental e também, né, reacional, vamos dizer assim, na nossa matéria, né, uma reação também provocada na matéria, no nosso mundo, ou também simplesmente uma atitude mental. O pecado, ele é uma vibração, gente, energética que abaixa a nossa frequência vibratória ao mesmo nível daqueles seres que foram condenados a viver eternamente no caos. Isso é o pecado. Então, a gente traduz o pecado em sentimentos, em ações, né? Então, matar um outro irmão, né? Olha, eu sou uma pessoa que tem coragem de matar um outro irmão. Que energia que ela possui, né? No corpo dela, onde ela está vibrando. Uma outra pessoa que tem coragem de roubar os bens de um outro irmão, né? Que deixar outra pessoa passando necessidades. Que energia ela tem dentro dela? Uma pessoa que tem coragem de fazer, né, um comentário falso sobre um outro irmão, prejudicá-lo. Que pecado, né? É o pecado, né? Da blasfêmia, né? Mas tá ali, né? De blasfemar o outro, né? Não blasfemar a Deus, mas fazer uma blasfêmia ao outro, né? Da mentira, né? Então, essas coisas todas que nós chamamos de pecados são ações mentais e ações físicas que cometemos que destroem a nossa energia. Se fôssemos anjos, conforme a leitura de alguns textos apócrifos antigos, o anjo, por exemplo, que não cumpre o mandamento, e o anjo só tem um mandamento, que ele não cumpre o primeiro mandamento, ele já é, então, prontamente, ele já é, vamos dizer assim, distribuído na Terra, né? Ele cai na esfera, na região do caos, né? Então, o anjo cai, né? Então, qual que é o primeiro mandamento? O único mandamento que os anjos têm? Amar, né, a Deus, ao seu Criador, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro mandamento é o amor. Então, quando o anjo deixa de amar as criaturas do Pai e o Pai Criador, ele cai na região da esfera. Ele cai na região do caos, tá? Então, os pecados são emoções, sentimentos, ações que alteram os nossos campos vibracionais numa frequência baixa e que essa frequência ela é parecida com a frequência do caos. A Terra ela faz parte de uma região chamada caos. Existem outros mundos e inframundos que estão na mesma vibração do caos, onde seres sutis estão ali habitando, tá? Então, em Piche Sophie, se vocês lerem com atenção, existe essa cosmologia, vamos dizer assim, separando as regiões do caos e as regiões do reino do céu, dos aeons, né? Do abismo, das trevas exteriores. Então a Terra está muito próxima das regiões do abismo e das trevas exteriores. Então, um passo em falso nosso, a nossa vibração fica muito similar a desses seres que moram nesses inframundos, né? E Jesus vem dizer, ó, quando a gente comete esses pecados, então, essa energia ruim que a gente produz fica lá acumulada nos receptores redistributivos
E eles usam essa energia, essa cena, essa sensação, ela volta lá quando você estiver na sua vida pós-morte, nos juízos, ela volta para te atormentar, você se sente mal, você sente aquela impressão negativa e você se sente extremamente mal, então aquilo abaixa sua vibração profundamente. Agora que você já não tem corpo carnal, você é uma alma e carrega um espírito, você vai se sentir muito mal. De forma que você vai admitir a sua culpabilidade e você então vai, como uma ovelha mansa e prontamente, seguindo lá os dominadores do caos para as cadeias dos regentes. Então, nessas cadeias, Jesus diz que você vai ser castigado, né? Os regentes, que são os que implantaram os receptores redistributivos nos corpos sutis de uma pessoa, eles querem que você vá lá para esse caos, para ficar com a alma. Por que eles querem isso? Então, Jesus explica que a alma é um fluido extremamente importante nesses inframundos. Sem essa energia que vem de Deus, que muitos chamam de energia Ki, tá? Que é o reflexo da energia do Espírito Santo, é impossível que esses seres vivam nesses inframundos e consigam, por exemplo, ter energia suficiente para se comunicar com o nosso mundo, ou atuar no nosso mundo, ou mesmo viver lá. Então seria um alimento para eles. Eles não têm essa energia. Eles são destituídos desta energia pelas ações que cometeram em outras esferas de tempo, em outros lugares, né, por serem seres condenados por ações perversas, ações que envolvem cosmos, né? Então, antes da Terra já existiam os regentes. Antes da concepção do planeta Terra já existiam os regentes, segundo o livro de Psofia. Então são, né, seres que estão lá porque são fardados a isso. E eles tiveram, sim, energia que, quando eram criaturas boas, né? E quando se tornaram, então, criaturas ruins, sacrificando multidões, milhares, né? A situações perversas, se tornaram, então, seres maus, ou porque nasceram, né, de um ser mau e nunca quiseram mudar isso, né? Então eles gostam de ser assim, eles perderam essa energia. E eles precisam dessa energia, então eles roubam essa energia das almas que eles aprisionam. Então Jesus diz que esses, né, que receptores distributivos que esperam, né, nos juízos, que existem juízos, né, eles esperam provar culpa e aí eles ficam com eles, né, com esses pecadores para sempre no caos, castigando-os, né. Então é essa a intenção deles. Porém Jesus diz, ó, assim, pois, não é lícito obrigar a alma que receberam os mistérios e conduzi-las ao caos. Então ele fala, porém, aqueles que receberam mistérios, que lê Pistis Sophie, recebe muitos mistérios. Então, quem lê esse livro recebe os mistérios do Pai, não tem mais como ficar aprisionado. Essa alma se elevou a um nível que não tem mais como ele ficar aprisionado nessas esferas desses seres que habitam o caos. Então ele se liberta totalmente. E um desses mistérios é o batismo, tá? Outra informação que está implícita nesse parágrafo aqui, né? Quanta coisa, né?
é essa questão de que Jesus apresenta em Piscis Sophie as passagens obrigatórias que uma alma ela acaba realizando, né, na Terra. Então, como ela é uma alma jovem, a alma dos homens é uma alma jovem, ela ainda não conseguiu uma evolução que permite com que ela tenha uma energia extremamente elevada, né? A fim de que essa alma ascenda ao céu. Então, a maioria das pessoas que estão na Terra são almas jovens e elas precisam buscar muito, ler muito, né? Então, existe até em um determinado livro apócrifo que diz que são 3 os caminhos para essa elevação, né? Então, é o caminho do ermitão, que é quando ele vai, de Buda, né? Que vai para a natureza, fica anos em jejum, meditando, né? Então, é um caminho. O caminho do estudo, né? Então, estudando, como nós estamos fazendo aqui, a palavra de Deus, né? É um caminho de iluminação que ajuda a alma a aumentar a sua energia psíquica, né? E o caminho do verdadeiro sacrifício, né? Que é o sacrifício santo, né? Que é Machado de Assis, por exemplo, né? Então, aquele doar-se, né? O caminho missionário, né? O caminho da missão, né? São formas de se elevar essa energia. Então, a alma jovem, ela ainda tem dificuldade nessa elevação dessa energia. E essa alma jovem, ela primeiro começa nas esferas mais afins energéticas. Ela começa aqui na Terra, por exemplo. E nesse começar, né, se nós não tivéssemos a influência desses moradores do caos na nossa Terra, nós teríamos começado bem, né? E provavelmente hoje teriam mais pessoas muito boas, mais iluminadas, uma quantidade maior de indivíduos com uma energia alta por aí. Mas como nós somos ignorantes, né? E como essa ignorância que nós temos decorre desse véu imposto pelos arcontes, nós cometemos falhas que acabam abaixando nossa energia e a gente fica energia bem parecida com a deles. E aí que ocorre a nossa prisão. E essa prisão acaba fazendo com que o homem caia no que os budistas, né, chamam de roda de Sansara. Esse não é o termo que aparece em Piscis Sophie. O Piscis Sophie, em Piscis Sophie aparece o termo sucessivas reencarnações da alma em um corpo. Então Jesus fala da reencarnação. Então a alma volta, né? A alma volta para um corpo. Então a alma se liga a um corpo, ele explica como, ela vive, daí ela morre, ela deixa o corpo aqui, o corpo vai voltar a ser elementos da terra. Ela vai em espírito para o mundo pós-morte, no mundo pós-morte ela vai sofrer lá, vai ser presa, na verdade, vai ser presa, sentenciada. Depois que ela realizou o tempo de prisão dela, ela vai para os arcontes do destino, aonde então ela vai sofrer todo um processo de esquecimento e eles vão implantar então todos os pecados de novo na memória daquele espírito falso, vão grudar aquele espírito falso naquela alma e aquilo lá vem para um corpo de novo e a pessoa sem conhecimento esquece tudo que aconteceu com ela, mas está ali os pecados ligados a ela, aquilo que ela tem que resolver, aquilo que ela tem que melhorar, tá lá, ligado nela, né? Tá lá, volta com ela. E mais esses receptores distributivos para instigar que ela faça pecados de novo, ou seja, que ela baixe a energia dela de novo. Então isso é a reencarnação, né? É a alma encarnando num corpo novo.
E Jesus fala da ressurreição. Ele fala assim, ele fez a ressurreição. A ressurreição é quando você aumentou a sua energia a tal ponto que você não mais pertence ao mundo das pessoas que vivem no caos, pertence a uma energia elevada, a um mundo elevado, e você se livrou da roda de samsara. Então, você sempre vai ter um pós-morte inconsciente. E essa alma agora, porque ela se livra do espírito falso, é a alma com a energia aqui, né? Então Jesus fala que a energia fica tão alta quando a pessoa se eleva, que é como se formasse asas de borboletas, né? Nesse campo áurico da pessoa. É como se ela virasse um anjo. Então, essa alma vai para onde ela quiser, para o Eon que ela recebeu os mistérios, para onde ela se identifica. Se ela quiser voltar na Terra, ela pode voltar, mas ela vai voltar com conhecimentos, com sabedoria, para missões nobres, né? Nunca para cometer pecados, né? Então, tem gente que acha que pode usar esses conhecimentos aqui para fazer atrocidades e depois eles acham que irão voltar. Isso não é verdade, né? Uma pessoa que faz atrocidades ou que extingue a outra a fazer não tem um campo áurico suficiente para chegar aos céus, né? Então isso tudo tem que ser de muito verdadeiro para acontecer com a pessoa. Então é isso, gente. É um monte de conhecimento num único parágrafo, né? Aí Jesus continua a explicação dele para Maria. Ele fala: assim, pois, aquela alma, né, gente, que recebeu os mistérios do batismo, converte o mistério nele próprio, num fogo, sábia, sumamente violento, ele fala, e grandioso, que desintegra os pecados, penetra secretamente na alma e consome todos os pecados do espírito falso que ele nela produziu. Quando o mistério do batismo, né, gente, conclui a purificação dos pecados, então purifica a alma, elimina essas energias negativas, essas larvas astrais, essas coisas todas que o espírito falso criou na dita alma, penetra secretamente no corpo, dá caça a todos os perseguidores e separa para o lado do corpo. Acosta o espírito falso e o destino, separando-os da força e da alma e coloca-os em um lado do corpo, de modo que fiquem separados. O espírito falso, o destino e o corpo para um lado, a alma e a força para o outro. O mistério do batismo, pelo contrário, permanece no meio de dois, separando-os constantemente um do outro, a fim de que limpe, purifique e não sejam manchados pela matéria. Assim, pois, Maria, esta é a forma como os mistérios do batismo perdoam os pecados e todas as iniquidades. Então, Jesus vem dizer, existe uma separação, né, dos pecados da alma, dessa energia aqui. Então, eles todos são purificados, eles são apagados e a alma se torna limpa agora que ela está consciente. Então, o batismo não é só uma entrada da pessoa numa água, né? Ao contrário, é essa entrada consciente, essa abertura espiritual e energética para a entrada do Espírito Santo. É um padrão vibratório mental que a pessoa iluminada atinge. Assim, olha só, Maria lembra, né, que isso que Jesus havia falado explica algumas parábolas, né, que estão na Bíblia. E os apóstolos perguntaram a Jesus: olha, mestre, por que você fala em parábolas? E ele respondeu. Ele olhou para os apóstolos e disse: a vós sois dado conhecer a verdade. Aqueles pequeninos ainda não. Então, olha só, quando ele volta,
né, ele ressuscita e volta, ele diz: agora eu recebi a autorização do Pai Celestial, do mais alto dos céus, para lhe falar a todos claramente. Então ele inclui todos, não só os apóstolos, ele inclui todos. Então ele explica por 11 anos tudo que está em Pistis Sophia para os apóstolos e diz: vá, pregue, fale a todos. Então ele queria sim que nós estudássemos esse livro e que conhecêssemos esses segredos, esses mistérios, não é? E aí então nós iríamos entender as suas parábolas. E olha só, Maria lembra da parábola que está escrito em Lucas 12:49, pois de hora em diante haverá numa casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3 estarão divididos, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Ó, vai ter separação. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Numa casa, numa pessoa, existem 5. Quem são esses 5? O corpo, o espírito falso, os receptores redistributivos, a alma e a força. Então, ele separa de um lado 2 contra 3. Ele separa a alma e a força para lutar contra as outras 3, que é o corpo e as sensações corpóreas que nos arrastam a cometer ilicitudes que são pecados, que eu já disse, né? Que são padrões energéticos de baixa frequência. E ele separa então corpo, espírito simulado e os receptores redistributivos, que são larvas astrais, que esses seres sutis que habitam o abismo e as trevas exteriores, né, que estão na região do caos aqui, colocam no nosso corpos sutis para que a gente então seja encaminhado a cometer ilicitudes, a baixar a nossa frequência. Em Lucas 12, ele também fala, ó, eu vim trazer o fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse em chamas. Então, o que ele quis dizer? Eu vim trazer esse fogo. O que é esse fogo? É o Espírito Santo. Ele veio trazer o fogo do Espírito Santo. Ele fala ali, ó, no que nós lemos anteriormente, que o batismo é um fogo que queima todos os pecados. E ele disse, nossa, como eu gostaria que já estivesse em chamas. Né? Então, como que ele gostaria que todos estivessem com essa chama acesa. Tenho, porém, que passar por um batismo, e muito me angustio até que ele se consuma. Então, ele anseia também pelo batismo. Lucas ansiava pelo batismo, todos os apóstolos, né? Ansiavam porque entenderam o que o mestre havia dito, né? Então, existem outras passagens também na nossa Bíblia canônica, falando da importância do batismo, né? Então, ele fala, naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado por João no Jordão, no rio, na água, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, qualquer um deve ser batizado. Jesus não coloca os judeus num pedestal, ele coloca todos como filhos de Deus. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então João já lembrou de outros batismos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, observe, o batismo você tem que crer. Para crer, você tem que conhecer. Né? Então, são conhecimentos que devem estar na alma da pessoa para que isso ocorra de verdade. Pois João batizou com águas, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Então, é uma passagem, né? Uma passagem para que o Espírito Santo venha à pessoa, né? É interessante também
que no Evangelho Senhor da Paz, quando Jesus estava falando a uma multidão de pessoas que ele havia curado de doenças, né, uma multidão de pessoas que tinham passado por um milagre, Jesus fala do batismo. Ele fala para fazer o batismo e de forma semanal, né? É só a gente ler lá no Evangelho Senhor da Paz. E o batismo na água. Ele fala como é importante que o anjo da água nos prepare o caminho para a vinda do Espírito Santo. Então, um trechinho do Evangelho Senhor da Paz. Em verdade eu vos digo, o batismo com água vos liberta de tudo isto. Ele estava dizendo de tudo isso, inclusive das doenças. Renovai vosso batismo com água em cada dia de vosso jejum. Então, um jejum, pelo menos uma vez por semana, que ele, pregava ao povo, até o dia em que vejais que a água que expulsais de vós é tão pura quanto a espuma do rio. Entregai então vosso corpo ao rio que corre, e estando nos braços do anjo da água, dai graças ao Deus vivo, por vos haver libertado de vossos pecados. E esse batismo sagrado pelo anjo da água é o renascimento para a nova vida, pois vossos olhos verão a partir de então, e vossos ouvidos escutarão. Não pequeis mais, portanto, após o vosso batismo, para que os anjos do ar e da água possam eternamente habitar em vós e servir-vos para sempre. Então, aqui no Evangelho Senhor da Paz, Jesus colocando como um ritual diário, até então que o templo, que é o corpo da pessoa, esteja limpo para receber o Espírito Santo, aonde então a energia vibracional do corpo vai estar próxima à do Espírito Santo, vamos dizer assim, ou compatível com uma milésima parte do Espírito Santo, né, para sermos corretos, e ele vai conseguir receber essa milésima parte, que é suficiente já para mudar tudo, né, que tem na nossa vida e, consequentemente, elevar nosso padrão energético e vibratório, nos livrando das armadilhas do caos. Então, assim está em Peixe Sophie. Bom, leia Peixe Sophie, batismo da água, comentamos, do Espírito Santo e do fogo. Fica aí então para você se interessar por essas outras formas de batismo. Fiquem em paz.